Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas pessoas que são dedicadas ao estudo desta carta, chegam a perguntar se o apóstolo Paulo parou para tomar um cafezinho, entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Porque no capítulo 15 dessa carta, Paulo vai às alturas excelsas, falando da gloriosa doutrina da ressurreição dos mortos, falando da segunda vinda de Cristo, falando da derrota de Cristo imposta aos seus inimigos, falando que nós teremos um corpo
semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E Paulo, como que olhando para a cara da morte, perguntando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E ele termina o capítulo 15, lá nas alturas excelsas. Quando ele faz a transição para o capítulo 16, ele começa a falar sobre dinheiro. Parece que é um anticlímax. Parece até que ele não estudou nos nossos seminários homilética ou oratória. Ele guarda o final da sua carta para descer à terra, para voltar ao chão, para tratar de coisas práticas, mas para dizer para nós que a convicção que nós temos da vida futura deve influenciar profundamente a nossa vida prática aqui e agora, sobretudo socorrendo as pessoas necessitadas. Esse texto nos apresenta 3 aspectos da mordomia cristã. Primeiro, a mordomia sobre dinheiro. Segundo, a mordomia das oportunidades. Terceiro, a mordomia dos relacionamentos interpessoais. Então vamos ver o primeiro ponto: dinheiro, a preocupação com os pobres. Eu chamo a sua atenção para os versos 1 a 4. E a primeira coisa que me chama a atenção no texto é que Paulo tem um compromisso com a ação social. E ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Primeira coisa que é importante você entender é que Paulo não está tratando de dízimo nesse texto. Ele está tratando de uma coleta, ou seja, ele está tratando de uma oferta pontual, específica, para uma necessidade específica, numa ocasião específica, que deveria ser recolhida e entregue aos destinatários. Portanto, esse assunto aqui não é dízimo, embora a Bíblia trate dessa matéria com total clareza. Embora hoje alguns não acreditem que o dízimo seja uma doutrina que deva estar presente na igreja contemporânea, nós entendemos que sim, a Bíblia trata dessa matéria e que nós devemos ser fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas. Mas aqui ele está tratando de uma necessidade específica das igrejas pobres da Judeia, e o apóstolo Paulo está levantando uma coleta, uma oferta entre as igrejas da Galácia, as igrejas da Macedônia, as igrejas da Acaia, ou seja, das igrejas que ele passou na sua primeira e na sua segunda viagem missionária. E ele não inclui Éfeso aqui, porque Éfeso é a cidade onde ele escreve. Em outras palavras, por todas as igrejas que ele passou plantando nas suas 3 viagens missionárias, igrejas gentílicas, ele está recolhendo esta oferta para endereçar aos pobres da Judeia. Mas você pode perguntar assim: bom, qual é o problema que estava acontecendo na Judeia? Por que os crentes da Judeia estavam precisando de ajuda? E é muito importante entender esse princípio. E eu preciso que você abra a Bíblia comigo, porque ler esses textos é da mais alta importância para o entendimento da matéria. Então, abra lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, por favor. O que estava acontecendo em Jerusalém? Quando se fala Judeia é a região, irmãos. Jerusalém era a cidade que ficava nessa região, a região sul da Palestina, sul de Israel. Então confira capítulo 11 de Atos, versos 27 e 28. Você pode ler comigo? Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado
Ágamo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio era o imperador romano. Então, há uma profecia de Ágabo, de que haveria um período que viria de uma fome assoladora. Em todo o mundo. Em todo o mundo. E aí você vai perceber que diante dessa crise, diante dessa fome, os irmãos de Antioquia era aquela igreja que foi a primeira igreja enviadora da obra missionária, que enviou Barnabé e Saulo, que era a terceira maior cidade do mundo, vai tomar uma atitude. Olha os versos 29 e 30, vamos ler? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então os crentes da igreja de Antioquia, sabendo desta crise mundial, e que afetou diretamente os pobres da Judéia, tomam a iniciativa de levantar um recurso, levantar uma ajuda, e por meio de Barnabé e Saulo, enviar esta oferta. Agora, olha comigo Atos 18, 2. O que está acontecendo? Vamos ler 1 e 2. Vamos juntos, por favor? Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então notem vocês que nesse período de Cláudio, onde havia uma profecia de uma fome mundial, essa crise chega, como a profecia foi pontuada, e Cláudio toma uma iniciativa, o imperador expulsa de Roma todos os judeus. Esses judeus, certamente, muitos deles retornam para a Judéia, retornam sem suas casas, sem suas terras, sem qualquer possibilidade de sobrevivência, e então o apóstolo Paulo está pegando essa deixa para socorrer estas igrejas, ou melhor, esses pobres da igreja da Judéia. Mas vamos ver um pouco mais. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 2:10, para continuar entendendo essa matéria. Por que ele está levantando essa oferta? Gálatas 2:10. Se você perceber no verso 9, ele está falando que os líderes da igreja, Tiago, Pedro e João, que eram colunas da igreja de Jerusalém, estenderam a ele e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que eles fossem para os gentios, e eles, Tiago, Pedro e João, para os judeus, para a circuncisão. Olha a recomendação do verso 10 agora, vamos juntos? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então notem vocês que os colunas da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, estão enviando Barnabé e Paulo para a obra missionária entre os gentios, com uma recomendação: vocês vão para os gentios, mas não se esqueçam dos pobres. Prestem atenção nisso. A obra missionária e a ação social caminham juntas. Agora vejam mais, que o apóstolo Paulo entendia teologicamente. Eu estou querendo circunstanciar os irmãos para entender por que ele está levantando essa coleta. O apóstolo Paulo entendia teologicamente que as igrejas gentílicas, ou seja, igrejas que não eram de judeus, tinham o dever, o compromisso de socorrer financeiramente os crentes judeus.
Porque os crentes judeus foram aqueles que levaram o evangelho a eles. Olha como é que Paulo defende essa tese. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, por favor. Romanos 15, versos 25 e 27. Você pode ler comigo? Romanos 15, 25 e 27. Vamos juntos? Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia. Para um pouquinho. Vamos entender isso aqui. Serviço dos santos aqui é a mesma coisa de levar a oferta para os pobres da Judéia. O contexto é esse. Aprova a Macedônia. A Macedônia era aquela província onde ele plantou igrejas. Filipos, Tessalônica, Bereia e mais, os da Acaia. Acaia era Corinto. Ele está escrevendo aqui para Corinto, então está incluindo Corinto aqui. Então vamos continuar a leitura no verso 26. Vamos juntos? Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então Paulo está aqui trazendo a fundamentação teológica, doutrinária, porque é que ele deve levantar uma oferta financeira na igreja gentílica para socorrer os pobres da igreja judaica. Pois bem, agora eu chamo a sua atenção ainda para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos lá, por favor, para fechar essa questão, para nós entrarmos na exposição do nosso texto. 2 Coríntios, capítulo 8. Versos 1 a 4. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aí você nota algumas coisas tão lindas, que contribuição não é um favor que você faz às pessoas necessitadas. Contribuição é um favor imerecido que Deus faz a você. Se nós entendermos esse princípio doutrinário e teológico, vai tirar o cadeado de muito bolso por aí. Porque tem gente que pensa que quando põe a mão no bolso para dar uma oferta, está fazendo um favor. Aí Deus está dizendo, eu estou fazendo um favor para você. De você ser cooperador meu, para que a minha vontade se estabeleça na vida dessas pessoas. E a igreja entendeu de tal maneira isso, que aqueles irmãos, sendo pobres, deram além do que podiam até, e rogaram, não nos deixes fora desse projeto, não nos prive desse privilégio de ofertar, não nos tire essa bênção de ofertar para os necessitados da Judéia. Pois bem, dito isto, agora vamos olhar para o texto. Volta lá então para 1 Coríntios capítulo 16. Primeira coisa aqui que eu queria trazer para vocês como princípio para dar. Primeira verdade que Paulo estabelece é que o cristão deve dar para pessoas que não fazem parte da sua igreja local. Ô, irmãos, ajudar quem a gente conhece, que está passando necessidade, já para muita gente é um desafio. Agora você enfiar a mão no bolso e ajudar a gente que você nunca viu face a face, você não sabe o endereço dela, você não sabe o nome dela. Esse é o princípio de Deus.
As igrejas da Macedônia e da Acaia estão levantando uma oferta sistemática para crentes, para irmãos em Cristo, que eles nunca tinham visto face a face. Segundo princípio, que é importante você entender. Divulgue as necessidades. Olha você o que está escrito aí no verso 1 ainda. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Não sei se vocês já perceberam, aqui uma nota de rodapé. Eu estou cada dia mais abismado com o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira hoje, nesse quesito de dízimos e ofertas. Pastor Arival e eu, pela graça de Deus, estamos escrevendo um livro sobre esse assunto. Se Deus permitir, esse ano fica pronto. Mas quando você diz hoje que você é fiel a Deus nos dízimos e põe isso nas redes sociais, chove de crítica em cima de você. Chamando você de herege, chamando você de antibíblico, chamando você de exagerado e outros adjetivos mais complicados. E aí você começa a perceber que com isso alguns pastores e líderes começam a ficar cheios de dedos, cheios de milindres, com medo de falar sobre o assunto, com medo de tocar sobre dinheiro. Irmãos, a Bíblia fala mais de dinheiro do que do céu. Ninguém falou mais de dinheiro na Bíblia que Jesus Cristo. Esse assunto é profundamente espiritual. E Jesus Cristo diz, porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então notem que Paulo não tem o mínimo temor de informar a igreja da Galácia, da Acaia, da Macedônia e também da Ásia Menor, acerca de necessidades financeiras, de necessidade de levantarem entre eles uma coleta, uma oferta especial, para atender uma necessidade especial. Agora notem vocês que Paulo não é apenas direto, não, ele é autoritário. Olha o versículo 1, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei, não é como pedir não, como ordenei. Ou seja, ofertar para aqueles que estão necessitados não é uma súplica, é uma ordenança, é um mandamento, é um imperativo. Terceiro, para o apóstolo Paulo, dar, ofertar é um ato de adoração. Olha o versículo 2, no primeiro dia da semana, o domingo, dia do Senhor, quando as igrejas se reuniam, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá ajuntando para que não façam coletas quando eu for. Porque na verdade, irmãos, Deus não precisa de dinheiro, sabia? Para que Deus precisa de dinheiro? Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Quando Deus lida com dinheiro conosco, não é porque Deus está precisando de dinheiro. Deus poderia prover de outra forma. Como ele fez cair maná sobre o povo no deserto. Como ele fez uma roupa ficar 40 anos sem se gastar. Deus é Deus. Quando Deus ordena o seu povo a ofertar, Ele está querendo tratar, não é com a questão de dinheiro, é com o nosso coração. É com o nosso coração. Porque há um outro Senhor, que não é Deus, que disputa o nosso coração. E esse outro Senhor que disputa o nosso coração, Jesus Cristo chamou de riqueza. Ou deu um outro nome, de mamon. Desta forma, eu preciso entender que ao trazer a minha oferta ao altar de Deus, à casa de Deus, para uma necessidade específica, eu estou trazendo como um ato litúrgico, como um ato de culto, como um ato de adoração. Assim como quando eu estou trazendo o dízimo. Terceiro princípio, aliás, quarto princípio,
Incentive a contribuição sistemática. Olha você no verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Ou seja, irmãos, se você esperar sobrar, você não vai ofertar. Se sobrar, eu oferto. Isso não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é você pôr a parte de forma sistemática. E esses dias eu recebi uma crítica, um e-mail, eu falei, mas é um absurdo os pastores e o senhor falando um negócio desse. Não há crise que o Brasil está atravessando. Isso é uma desumanidade. Eu quero dizer para você que os crentes da Macedônia eram pobres. Não se trata de ser rico, de ser pobre, não. Aliás, via de regra, os pobres são mais generosos. Via de regra. Quem tem mais dificuldade de ofertar não são os pobres. Pode ter certeza disso. Sabia que os pobres têm muito mais facilidade de serem dizimistas, fiéis, do que os ricos? O cara ganha salário mínimo, vai lá e entrega o dízimo. O cara ganha 100 mil por mês, mas dá 10 mil, é muito dinheiro. Aí ele vai lá, pensa que pode enganar Deus, dá um chequinho de 1.000. Como se Deus não conhecesse matemática, não soubesse fazer conta. Ainda bota no envelope dízimo. Veja mais, a contribuição, olha comigo aí, ela deve ser proporcional. Conforme, o versículo 2, conforme a sua prosperidade. Ou seja, o preceito de Deus é que quem ganha mais deve dar mais, quem ganha menos deve dar de acordo com aquilo que tem, não com aquilo que não tem. Esse é o princípio de Deus. Sexto princípio, a contribuição deve ser pessoal e individual. Olha o verso 2 ainda, está escrito assim, cada um de vós. É bem verdade que uma família pode ofertar como família, mas nós deveríamos cultivar no nosso coração o princípio bíblico de ser um ato pessoal de adoração. Assim como a minha família não pode adorar no meu lugar, assim como meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão, meu filho não pode adorar no meu lugar, também não deveria ofertar no meu lugar. Cada um de vós. E finalmente, em sétimo lugar, o último princípio que Paulo trata desse assunto, é o princípio de se lidar com dinheiro de forma honesta na prestação de contas. Olha comigo os versículos 3 e 4. Você pode ler o 3 e 4 comigo? E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós estamos recolhendo as coletas, nós estamos recolhendo as ofertas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o que nós levantarmos, nós vamos enviar. Mas eu não vou levar esse dinheiro sozinho, não. Não é que Paulo não se achava confiável, não. É que com dinheiro, você não pode brincar. Transparência é necessário. É muito triste quando você vê hoje igrejas, chamadas evangélicas, onde não há transparência na prestação de contas. Onde não se sabe quanto entra, para onde vai, e o que se é feito o dinheiro. A mesma Bíblia que estabelece o critério de dar, estabelece o critério de se administrar esse recurso. Então Paulo está dizendo que os próprios irmãos que estão ofertando nomeariam uma comissão para levar esse dinheiro. Paulo disse, se aprover eu ir também, eu irei, junto. E Paulo foi, nós sabemos disso, à luz de Atos capítulo 20 e 21. Mas ele não lida com o dinheiro sozinho, não pega esse dinheiro e bota no bolso, porque nós precisamos evitar não apenas o mal, mas também a aparência do mal. Pois bem, vamos partir para o segundo assunto, que é a mordomia das oportunidades, ou mordomia do tempo, versículos 5 a 9.
E Paulo começa a tratar aí, irmãos, da sua ida à cidade de Corinto, pela sua passagem que deveria fazer pela Macedônia. Ele pretendia percorrer Macedônia. Eu disse isso no verso 5. Ele diz no verso 6 que ele quer ficar lá com eles um pouco mais de tempo, passar o inverno com eles lá em Corinto, para que a igreja de Corinto possa encaminhá-lo nas demais viagens que ele ia fazer. Isso era uma prática do apóstolo Paulo. Ele ia para uma igreja estratégica e aquela igreja serviria de cabeça de ponte para ele fazer as viagens regionais. Versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Ele está dizendo, eu não quero fazer uma visita relâmpago, eu espero permanecer com vocês algum tempo. Mas aí ele coloca assim, se o Senhor permitir. Então deixa eu colocar duas coisas aqui. Primeiro, planejamento. Segundo, dependência de Deus. Nós não podemos nem fazer a obra de Deus sem planejamento. E nós não podemos fazer planejamento sem depender de Deus. Eu planejo fazer essa viagem, eu planejo fazer esse negócio, eu planejo pregar em tal lugar, eu planejo fazer essa oferta, eu planejo entregar essa oferta, eu planejo ficar tanto tempo em tal lugar para fazer a obra de Deus, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu preciso entender que Deus é o Senhor do tempo, que Deus é que tem controle sobre a minha vida, e que eu não posso fazer planos como se eu tivesse todo o controle da situação. Agora chama a sua atenção para algo maravilhoso que está nos versículos 8 e 9. Preste atenção aí. A necessidade de aproveitar as oportunidades, apesar das lutas. Você pode ler o 8 e 9 comigo? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Aí preste atenção, ele está com vontade de ir para Corinto, ele está planejando ir para Corinto, ele está planejando passar na viagem à Macedônia, ficar lá no período do inverno, ficar um pouco mais tempo, ser enviado dali para outros lugares, mas eu não posso ir agora, vou ficar aqui até o Pentecostes, até a festa do Pentecostes, por uma razão simples. Uma porta grande e oportuna se me abriu para pregar o Evangelho. E eu não posso perder essa oportunidade. Mas o fato dessa porta grande ter se aberto para mim, eu quero dizer também que tem muitos adversários. Tem muita gente que pensa que a porta só se abre quando está tudo em paz, quando está tudo tranquilo, quando não tem problema, quando não tem oposição, quando não tem perseguição, quando está um mar calmo e tranquilo, quando o céu é céu de brigadeiro. Mas às vezes as portas de Deus se abrem no meio de guerra, no meio de luta, no meio de lágrimas, no meio de perseguição, no meio de batalhas terríveis. E ele vai dizer que batalhas são essas. Confira comigo aí o que ele escreveu no capítulo 15. Só volta uma página aí. Versículo 32. Você pode ler comigo a parte A do versículo? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Agora veja 2 Coríntios, capítulo 1, a página para frente agora. Capítulo 1, versículo 8. Vamos juntos? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Não foi lutazinha pequena não. E apesar dessa luta gigantesca, além das suas forças, que levou ao desespero, ele diz, eu vou ficar porque a porta é grande, porque tem a oportunidade de eu pregar o Evangelho. Você e eu enxergamos oportunidades assim? Você tem coragem de ficar mesmo quando você corre risco? Mesmo quando você enfrenta fera? Mesmo quando você enfrenta lutas maiores que suas forças? Mesmo quando você chega a ponto de desesperar-se da própria vida? Tem que ter sabedoria de Deus. Você planeja, você depende. Você encontra a porta aberta, mas enfrenta a adversidade. Finalmente, vamos ver
A mordomia dos relacionamentos, versículos 10 a 24. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é como Paulo valoriza pessoas. Isso eu acho fantástico. Paulo era um ganhador de almas, numa linguagem bem nossa, mas um fazedor de amigos. Há um livro secular que eu li há muitos anos, que eu gosto muito e recomendo. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você nunca leu esse livro, vale a pena. E Dale Carnegie diz o seguinte: você quer fazer amigos? Seja um amigo. Tem gente que quer ter amigos, mas não investe em relacionamentos. Qualquer pessoa que quer só sugar numa relação utilitarista, não vai ter amigos na vida. Você quer ter amigos? Invista em pessoas. Encoraje pessoas. Gaste tempo com pessoas. Você quer ter uma conversa, uma pessoa, perceba isso. Duas pessoas se encontram. Qual é o assunto da conversa? Você começa a perceber que a maioria das pessoas querem falar delas mesmas. Elas não querem ouvir o que eu tenho para falar. Ela quer contar a experiência dela, o caso dela, a história dela, e ela não escuta o outro. Você quer ser um amigo? Quer fazer amigo? Escute o outro. Dê atenção ao outro. Valorize o outro. Na medida que você valoriza as pessoas, você ganha o coração das pessoas. Aí elas vão ouvir você. Elas vão se interessar por você. Paulo tinha essa habilidade dada por Deus de investir em gente. Investir em gente. De valorizar gente. De valorizar o trabalho das pessoas. De encorajar pessoas. De elogiar pessoas. Sabe por quê, irmãos? Dinheiro e oportunidade não faz sentido sem pessoas. E eu chamo a sua atenção agora para o fato de Paulo nominar ou chamar pelo nome algumas pessoas no texto. Então vamos ver aí no versículo 10, ele se dirige falando de Timóteo. Olha que coisa interessantíssima. Se Timóteo for, você pode ler o 10 comigo? Vamos lá? E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Por que Paulo está falando isso? É porque fazia parte da própria personalidade de Timóteo ser tímido. Ele era tímido, ele era jovem, ele era doente. E Paulo precisava dar uma trabalhada nele, em Timóteo. Timóteo, fica firme, meu filho, ninguém despreza a tua mocidade, você é padrão dos fiéis, vamos lá. Não se envergonhe das minhas cadeias, não, Timóteo. Vamos para frente, meu filho. Aí quando ele escrevia para a igreja, olha, gente, receba o Timóteo. Não permita que o Timóteo fique com medo no meio de vocês, não. Encoraja o menino. Anima o rapaz. O que é isso? Ele está fazendo a obra de Deus, ele é servo de Deus, como eu sou também. Trate o rapaz direito. Olha que legal isso. Ele encoraja este aqui e encoraja o povo a tratar bem o menino. Olha aí. Pega o outro exemplo. Apolo, olha o versículo 12. Você pode ler o 12 comigo? Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então veja bem, ele era apóstolo, podia falar, você vai. Ele não era um bispo. Manda aqui, o cara tem que ir. Não, você vai. Não quer, mas não queria ir para que alguém, mas você vai, eu estou mandando. Não. Queria que fosse. Apolo não quis ir. Falou, então tá bom. Quando surgir uma oportunidade, ele vai. Olha que coisa interessante. Agora, notem uma coisa interessantíssima, porque se você voltar lá no capítulo 3, volta lá, capítulo 3 dessa carta. Aliás, no capítulo 3 não, vamos ao capítulo 1, versículo 2 primeiro.
capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos juntos? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, comigo, pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Sabe o que significa isso? Tinha um fã-clube de Apolo na igreja. Olha Paulo, tem muito líder hoje que tem medo. Não, mas o cara já tem um fã-clube lá. Se eu mando esse cara para lá, eu não estou lá. Ele vai acabar minando a minha liderança na igreja. Irmãos, o que Paulo está nos ensinando aqui é que não precise, nem deve, não tem espaço na igreja de Deus para política eclesiástica. Não se está aqui fazendo uma disputa de prestígio, numa feira de vaidades. Ele recomenda que Apolo vá. Ele pede para Apolo ir. Ele não tem ciúmes. Para que Apolo retorne à igreja de Corinto. Está ensinando princípios para nós. Agora, terceiro exemplo. Olha aí comigo, por gentileza, versículos 15 a 18. Que ele vai citar a casa de Estéfanas. Olha aí, você pode ler a 15 e 16 comigo? Vamos juntos? E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabei que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja de Deus precisa ter a disposição de obedecer, se sujeitar àqueles que se consagram ao serviço do pastoreio dos santos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não sejam ovelhas rebeldes, recalcitrantes. Irmãos, há dois tipos de ovelhas. A ovelha que se sujeita ao pastoreio e a ovelha que escoiceia o pastor. A ovelha que alegra a alma do pastor e a ovelha que é um tormento para o pastor. É uma hora de você escolher o que você quer fazer da vida. Se é aquela ovelha que faz o pastor gemer, ou aquela igreja que dá prazer ao pastor em ser pastor. Paulo está recomendando isso. Esses irmãos, eles se consagraram ao serviço do Senhor. Então sujeitem-se também a eles, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro, para que não faça a obra de Deus gemendo, para que não faça a obra de Deus chorando, para que a obra de Deus, nesse quesito, não seja um peso para o coração dele. Eu acho isso maravilhoso. Agora vamos ler o versículo 17 e 18. Olha que coisa fantástica que está escrita aqui. Vamos juntos? Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram que da vossa parte faltava. Vamos parar um pouquinho aqui. A igreja de Corinto, irmãos, ela tinha uma característica: pão dura, mão de vaca. Ô igreja ruim, viu? Vocês acreditam que Paulo foi pastor lá e eles não pagaram o salário dele? Não pagaram. Foi preciso que irmãos pobres da Macedônia viessem para Corinto. Você, Paulo, sei que você está passando necessidade aí. Toma uma ofertinha aqui, meu irmão. Vai comer um McDonald's lá no final de semana, porque eu sei que esse negócio está bravo para o seu lado. Paulo diz isso. Você quer conferir comigo? Depois nós vamos voltar para aqui, viu? Dá uma olhadinha comigo aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler primeiro o capítulo 11, versículo 8 e 9. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Despojei outras igrejas
recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, que vergonha, hein? O apóstolo Paulo passando privações, sendo pastor da igreja. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardarei, e me guardarei de você pesado. Agora no capítulo 12, versículo de número 13. Vamos juntos? Porque, vamos juntos comigo. Porque, em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Aí ele pegou pesado também. Ele deu o troco. Ele está dizendo para ele, vocês, de todas as igrejas, vocês foram a igreja mais inferior. Nesse quesito, vocês não pagaram o meu salário. Me perdoem, eu devia ter cobrado. Agora volta lá para 1 Coríntios capítulo 16, para a gente entender. Versículo 17. Vamos ler de novo? Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram que da vossa parte faltava. Ô, gente, quando alguém está passando uma necessidade, chega um socorro, qual o sentimento que tem? Alegria. Providência de Deus, o socorro de Deus, a bênção do Altíssimo. Eu já passei por isso algumas vezes na vida. E de Deus mandar o recurso na hora certa, no momento certo, e Deus levantar gente que eu nunca tinha visto, para me socorrer. Paulo está feliz com isso. Agora olha o versículo 18, vamos ler o 18? Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso, reconhecei, pois, a homens como estes. Que homens? Estéfanas, Fortunato e Acaico. A grande pergunta aqui que eu faço para você, quem são os pastores dos pastores? Você já parou para pensar nisso? Pensa na sua igreja, quem é o seu pastor? Nós temos aqui várias igrejas representadas. Você já parou para pensar que você pode ser o pastor do seu pastor? Você pode ser um abençoador do seu pastor? Orar por ele, animá-lo, encorajá-lo. Pastor, eu estou junto, conta comigo em oração. Sei que o senhor enfrenta lutas, desafios. Estou aqui, pode contar comigo. Gente que abençoa, gente que consola, gente que anima o coração. Gente que faz o pastor ter mais vontade de ser pastor ainda. Isso é uma bênção, irmãos. É hora de você fazer uma escolha, ser um fardo ou ser um refrigério. Finalmente, olha comigo o versículo 19. Vamos juntos? As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam, quem? Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Este casal foi uma bênção na vida de Paulo. Paulo chega a dizer no outra epístola que eles arriscaram a própria vida por ele. E esse casal tem uma característica maravilhosa. Onde eles ficaram, Corinto, Éfeso e Roma, tinha uma igreja na casa deles. Abriram o lar deles para hospedar uma igreja, para acolher pessoas, para evangelizar pessoas, para discipular pessoas, para abençoar pessoas, para estabelecer o reino de Deus entre as pessoas. Vocês notaram que Paulo, ao citar nomes, ele faz elogios? Não poderíamos ter esse mesmo hábito? Eu não estou falando, irmãos, de elogio barato, nem estou falando de rasgação de seda. Nem estou falando daquele elogio de soberba, de orgulho, que não produz nada, não traz glória para Deus, nem edificação para a igreja. Eu estou falando daquele elogio sincero, adequado, oportuno, abençoador, que balsamiza a alma, que terapeutiza o coração, que traz
tônico para a vida. Nós podemos fazer isso. A escolha é nossa. E eu termino com a última colocação de Paulo no versículo final. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Por que Paulo diz isso? Tinha gente na igreja de Corinto que era contra Paulo, que chamava Paulo de impostor, que se opunha ao ministério de Paulo. Mas na hora de abençoar, diz: o meu amor seja com todos. E depois diz: olha, o meu amor seja com aqueles que gostam de mim. Meu amor seja com aqueles que me apoiam. Meu amor seja com todos. Você deve amar as pessoas, ainda que as pessoas não retribuam a você o que você faz por elas. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Arival.